Pois bem, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse vídeo vai ser disponibilizado em todos os horários possíveis e em todas as redes possíveis também. Vamos às apresentações, né? Eu sou Francisco José da Silva Alencar, tenho por nome artístico Alencar Egeu, trabalho tanto com poema quanto com a poesia musical dentro da cidade de Caxias e, para além disso, para outros estados e outros países também. É, Pois bem, tenho formação acadêmica em artes cênicas e agora, mais recentemente, em português e inglês pela Universidade Estadual do Maranhão. E fui muito felizmente convidado pela Francis Geuda e pela organização da FLICT para ser o mediador desta mesa para falar sobre poesia, sobre uma coisa assim que sempre nos agrada, sempre nos deixa bem ansiosos e extremamente excitados também, que é justamente a linguagem poética. E para todos os efeitos, aqui a gente vai trabalhar com o nome poema ou poesia, sem fazer nenhuma distinção filosófica sobre o que seria o poema ou a poesia em si. Vamos apenas trabalhar com os dois termos funcionando da mesma forma. E para a nossa mesa de hoje, com o seguinte título, Opções estéticas, possibilidades e impasses na produção do texto literário, nós trazemos nada mais, nada menos do que a poetisa Luísa Cantanhede. Ela, que é uma poeta maranhense, natural de Santa Inês, e radicada em Teresina, Piauí. Ela chegou em Teresina em 1983 e na cidade se formou em técnico de contabilidade. Iniciou sua carreira literária e criou a sua filha, que hoje já é formada em arqueologia. A poeta iniciou sua carreira. A poeta e escritora já é reconhecida nacionalmente, sendo autora dos livros Palafitas, Amanhã Serei uma Flor Insana e Pequeno Ensaio Amoroso. Além disso, ela participa de várias antologias nacionais e internacionais, entre elas a Antologia Internacional Bilíngue Encruzilhada de Versos, A Mulher na Literatura Latino-Americana, Ero das Eras e Literatura de Livre Expressão. Publicou nas revistas Malamargens, Quatepê, Ser Mulher Arte, Escrita Droid, Literatura e Fechadura e nos blogs Como Eu Escrevo e O Lume das Palavras. Luísa também recebeu menção honrosa no prêmio Poeta H. Domal, em 2017, pela Academia Piauiense de Letras. Foi premiada no concurso Novos Poetas Maranhenses pela Associação Maranhense de Escritores Independentes, em 2018 e 2019. Além dos prêmios Vicente de Carvalho, em 2018, e Álvares de Azevedo, em 2019, pela União Brasileira dos Escritores do Rio de Janeiro. A autora é convidada constantemente a participar de mesas redondas, saraus, literários, salão de livros e tudo mais, como inclusive está sendo convidada aqui hoje para nos falar um pouco sobre sua trajetória, sobre a sua estética de composição, sobre a forma como ela tem escrito neste momento pandêmico também, que é muito importante salientar isso, e como que se dá esse processo criativo também das suas obras. Luísa, seja muito bem-vinda. Espero realmente que a gente se sinta confortável, porque aqui é para a gente se sentir confortável, tá bom? Boa tarde. Vou começar na sequência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. É um prazer estar nesta mesa com você, nesta feira, né, que eu acompanho, já é importantíssima, né, para a difusão cultural aí na região dos Cocais. Então, eu me sinto muito honrada. Nós vamos discutir aqui as opções estéticas, sobretudo as minhas, né? Mas eu fiz aqui uns apontamentos para a gente chegar até a minha forma de fazer poesia, né? Como eu produzo. Então, dentro do tema opções estéticas, possibilidades de impasse do texto literário, eu digo que a literatura brasileira contemporânea engloba as produções do final do século XX e da primeira metade do século XXI, sendo marcada por uma multiplicidade de tendências, né,
ela reúne um conjunto de características de diversas escolas literárias anteriores, revelando assim uma mistura de tendências que irão inovar a poesia, a prosa, contos, crônicas, romances, novelas, né? Destacaria que a grande característica da poesia contemporânea é a mistura discursiva que o gênero passou a permitir nesta quadra da história, né? Isso nos dá uma liberdade para que ampliemos o fazer poético. E alguns estudiosos, não sou eu que digo, né, percebem na minha produção características da prosa poética, do haikai e do humor linguístico da primeira fase do modernismo brasileiro. Quando chegarmos lá aos meus poemas, vamos ver se isso se configura, né? Porque cada um tem o seu olhar. As dificuldades seria exatamente a compreensão que o poeta contemporâneo deve ter com a desconstrução dos discursos firmados na sociologia poética universal. O poeta contemporâneo é mais um inventor de uma nova linguagem, um elaborador de uma nova semiótica, um construtor do caos. E no momento exato mesmo do redemoinho, do tornado, né? O rompimento do discurso com a tradição literária causa um impacto enorme no autor contemporâneo que vive a insegurança do momento. Nós sabemos que o mundo contemporâneo, sobretudo dentro da poesia, é totalmente fragmentado, né? E ainda mais com essa pressa realmente que nós estamos vivendo. Como exemplo desse antidiscurso em relação às escolas literárias anteriores, podemos citar um poema aqui, um poemeto do Cacaso, né? Meditação, que ele diz assim: com meu amor eu me envolvo felizmente, mas também me desenvolvo infelizmente. Então, vê se essa fragmentação, né? Agora, partindo para o meu próprio fazer literário, eu digo assim, ó, no livro A Luta Corporal de Ferreira Goulart, encontramos 7 poemas portugueses. O quarto diz assim: nada vos oferto, além destas mortes de que me alimento. Caminhos não há, mas os pés na grama os inventarão. Aqui se inicia uma viagem clara para a encantação. Fonte, flor em fogo. O que é que nos espera por detrás da noite? Nada vos suvino, com minha incerteza vos ilumino. Então, meu querido Egeu, se você quiser fazer algumas interferências, algumas perguntas, já Uma das podemos, coisas né? que a gente observa, Luísa, uma das coisas que a gente tem observado, na verdade, principalmente sobre a poesia de Ferreira Goulart e sobre isso que você acabou de dizer, sobre o que as pessoas falam da gente, é justamente isso, é que os teóricos, eles têm essa mania de querer nos enquadrar, e agora eu estou falando enquanto poeta, de querer nos enquadrar em determinadas classes, escolas literárias, não é? E às vezes a gente fica até pensando, será que a gente realmente faz parte desses enquadramentos? Será se não estão apenas tentando nos limitar? E aí entra o questionamento dos poetas, né? No momento em que alguém diz que você faz parte de uma determinada escola literária, você acaba de birra mesmo, dizendo, não, eu não faço. Vou lá e produzo mais, faço outras vertentes, e assim a gente acaba crescendo um pouco mais, né, certo? E esse trecho desse poema 4, na verdade, faz parte, inclusive, de uma música incrível, de uma banda do Piauí, chamada Vale do Até, que é uma banda incrível e que traz Vale do Até é ótimo, eu conheço muito. Tiago E, um amigo pessoal, muito, muito gente fina. Maravilha. O Quaresma, que é o vocalista e um dos compositores, é grande amigo. Pois bem, e eles acabam trazendo essa perspectiva poética também. E, como a gente tem falado, se antes, no futurismo, a gente vivia em uma sociedade pós-modernista extremamente veloz, depois desse momento de pandemia, então, parece que tudo se tornou 10 vezes mais veloz, certo? Então, isso acaba sendo prejudicial, inclusive, para os nossos jovens.
E aí entra as nossas perguntas, que vão diretamente a você sobre como que a gente consegue levar as nossas produções até essas pessoas. Você que está no meio de produção e tudo mais, como que você consegue fazer esse processo, dividir esse processo criativo com esse processo nossa, eu preciso publicar os meus livros. Hoje em dia tem os meios virtuais, eu acho, não sei, você vai me dizer isso? Facilita, esse meio virtual facilita, ou a impressão ainda é mais prática em relação ao alcance das suas obras para as pessoas no geral? É assim, eu fiz um apontamento aqui que acho que é bem, cabe bem nessa sua explanação aí e pergunta. No meu processo criativo mesmo, eu não tenho um projeto definido, um caminho a ser trilhado dentro da lógica da linha de montagem, vamos dizer assim, do capitalismo, que é essa coisa, né, material concreta. Eu sou devorada mesmo pela fome e miséria que mora nos olhos da humanidade. Então, eu acho que a gente deve ir junto ao jovem, nada de enquadramento, nada de delimitar, né? E eu digo que eu não quero trilhas abertas e seguras. A insegurança da poesia, ela me convence mais. Aí mesmo no poema, o Goulart diz assim, caminho não há, mas os pés na grama os inventarão. Então, a minha questão da minha produção chegar até as pessoas, é isso que eu venho fazendo no corpo a corpo mesmo, participando às vezes de algumas mesas de debates, indo nas escolas, sobretudo eu adoro me encontrar com alunos, né, para que eles percebam que o poeta é um ser como qualquer outro, né? A gente só tem um olhar mais aguçado, né? A gente tem acho que uma visão maior, uma visão de raio-x, né? E no tocante à questão virtual, às redes sociais, apesar do negativismo, eu tenho visto mais, no meu caso, a rede social como positiva, né? Porque foi através da rede social que eu comecei a publicar os meus poemas, fui tendo um feedback positivo. Claro que depois eu vou chegar até aí no lapidar estético, né? Então, em 2013, eu comecei a publicar os meus primeiros poemas, né? Meio inseguros, capengas, né? Como todo início. Depois eu fui pesquisando mais, estudando mais, eu fui vendo como é que as pessoas estavam falando de poesia nesse nosso mundo, né? Que podemos chamar contemporâneo. Então, em 2016, o meu primeiro livro foi publicado, né? Devo muito a um piauiense aqui, amigo pessoal, um poeta muito premiado também aqui do Piauí, o poeta Nathan Souza. Foi quem me indicou a editora Penalux, que é por onde eu publiquei meus 3 livros. Então, assim, eu entendo que a poesia ela tem um impacto no ordenamento linguístico do idioma, né? Compreendo ainda os discursos atravessando a minha discursividade, como afirmara o filósofo Foucault. Um discurso é sempre uma mistura de muitos outros discursos. Eu vou destacar 2 poemas aqui do meu livro Palafitas e vou mostrar como ele foi publicado nas redes sociais e como depois eu fiz uma lapidação, né? E como eles ficaram. Para você ver aí a diferença de quando a gente começa e quando a gente se aprimora mais. Então, O Amor, que é o poema que está na página 50 do livro Palafitas, ele é assim: o amor é assim como ouvir o barulho do milho na cuia, como ouvir o cantar do galo anunciando o raiar de um novo dia. É assim como tomar banho de chuva, como comer arroz pilado, cuscuz no pano, café torrado.
Eu quis dar, deixa eu ver o final aqui. Assim, eu te amo como o ar primaveril das coisas simples. O amor gosta de vestir-se de sossego. Este foi a primeira publicação nas redes sociais, né? E a partir de eu ir encontrando o meu caminho, eu fui vendo que a concisão seria a minha grande característica, né? Eu vi que eu não tenho muito fôlego para poemas longos. Então, o amor ficou só assim. Este poema que eu vos li aqui ficou só assim. O amor é assim como ouvir o barulho do milho na cuia. Em seguida, nós temos o poema O Mito, né? Que ele diz assim, no primeiro momento, perdoa-me se cultivo regularmente esse silêncio, calada ascendo ao colo pleno do meu deserto. Perdoa-me, não estou mais disponível. Pressenti a imensurável solidão das pedras e a dor dos lagartos ao se camuflares. Como um monge de lamparina na mão, decidi voltar para a minha caverna. Este poema ficou assim: perdoa-me se cultivo esse silêncio, calada ascendo ao colo pleno do meu deserto. Perdoa-me, não estou mais disponível. Pressenti a imensurável solidão das pedras e a dor dos lagartos. De lamparina na mão, decidi voltar para a caverna. Então a gente vai lapidando e vai ficando assim, né? Eu reparei que boa parte dos teus poemas tem essa característica, principalmente esse primeiro que tu falou, Uhum. tem uma característica muito afrancesada de falar sobre os gostos, sobre as sensações, que é uma figura de linguagem que a gente usa muito na poesia, né? De tentar Sinestesia, fazer, né? exatamente, de tentar fazer com que o leitor, no caso, e a gente já entra na área da estética da recepção, de fazer com que o Sim, leitor sinta aquilo que a gente está querendo. É como você falou do Foucault, a gente transmite uma palavra, mas aí vem aquela perspectiva vigotskiana de que não, todo ser humano ele faz parte de um meio, e a partir desse meio, aí entra uma característica freudiana, entra uma característica de Paulo Freire também, sobre cada um faz parte, cada um tem as características que fazem parte daquele meio. Então, no momento que tu faz isso do refinamento, isso dá um leque de possibilidades incríveis. Esse do amor, então, nossa, você sim, saiu de, você saiu de um campo muito específico e deixou assim, sabe? Voltando lá para a área teatral, como Bertolt Brecht fazia, Bertolt Brecht ele não terminava as peças teatrais dele. Simplesmente quem terminava era as pessoas que iam para casa pensando, nossa, mas o que será que ele quis dizer com aquilo? E no momento que você faz essa lapidação, e muito bem feita, diga-se de passagem, você obrigado. abre lacunas incríveis para que as pessoas façam interpretações de acordo com o que elas mesmas sentem, sabe? E é como eu ia acabar te comentando sobre isso, como o rapaz que escreveu Franz Kafka, ele escreveu em Cartas ao Pai, tem uma frase muito forte que eu acho linda, incrível, que serve para todos os artistas. Ele diz que a arte ela deve ser como um machado para rachar a cabeça das pessoas, sabe? Então, é muito importante esse papel da, da poetisa, o papel do poeta, o papel da poesia, de fato, na sociedade. Porque se a gente vive num mundo extremamente estático, extremamente simples e redondo o tempo todo, a gente acaba, sei lá, sendo pressionado, sendo sistematizado, sendo robotizado, que infelizmente tem acontecido nesses últimos tempos. Mas aí no momento em que entra a arte, no momento em que entra a literatura, no momento em que entra a poesia, a gente foge desse caos monótono, desse caos diário, e acaba se encontrando, né, com nós mesmos, que é fundamental, que é fundamental. Mas me diz aqui uma coisa, a gente sabe que você fez esse processo de lapidação das tuas palavras, das tuas letras, até o momento de chegar hoje. Mas como surgiu esse gosto pela poesia, né? Como foi que
que veio assim essa aura, essa iluminação sobre, eu preciso escrever o que eu sinto. Eu quero que as pessoas vejam isso. Como que se deu esse processo? Egeu, é assim, essa é uma pergunta que é até difícil de responder. Assim, difícil de responder ela literalmente, porque, olha, eu costumo dizer que nós poetas somos iguais a todo mundo, a gente tem uma visão mais profunda, né? E a bem da verdade, no meu caso em especial, não fui eu que escolhi a poesia, foi a poesia que me escolheu, né? Eu não tenho, assim, essa prepotência de dizer, eu já fui, já que... Não, eu fui uma pessoa que sempre gostei de ler e de fazer também a leitura de vida, que é o que eu sempre falo nas minhas falas, que, inclusive, esse Palafitas, este livro, ele é assim, tipo, como se ele fosse um pacto autobiográfico com as coisas vividas por mim, né? Ainda no contato com os meus pais, quando ainda vivos, que eram lavradores, a minha mãe quebradeira de coco, ela lavava a roupa para fora, enfim, esses ofícios que para muitos podem parecer menores, mas para mim foram assim um exemplo. E este Palafitas, eu até falo que ele foi, eu antevi até antes mesmo de abrir os olhos, porque o meu poema Treinamento, que é um dos poemas mais estudados, analisados até agora, ele diz assim, pela barriga da minha mãe, eu andava nos babaçoais do Maranhão. Ainda não conhecia a função do machado, o coco aberto e ferido, o azeite. Depois conheci a fome e a lâmina. Então, esse poema ele tem uma carga sociológica muito grande. E quando eu falo que o Palafitas, muito embora, inclusive, todos nós conhecemos as palafitas, está aqui o livro, a capa do livro, né? E que pode inferir significados de miséria, mas para mim não. Este é o meu livro que infere a condição de resistência, né? Então, o meu olhar, o nascimento da poesia se deu, sobretudo, nesta questão de acompanhar os meus pais nesses ofícios simples. A minha produção, ela é perpassada muito pelas águas, pelos rios, pela questão da terra mesmo, do chão, do homem, do campo. Então, isso se infiltrou na minha retina, né? E essa foi a minha primeira leitura de vida. Depois veio a leitura de livros. Eu encontrei-me com os poetas, né, numa estante aqui em Teresina, né, quando vim passar as férias, e o meu irmão tinha uma estante repleta de poetas, né, eu até lembro da coleção, ele tinha aquela coleção, a literatura comentada, que era só síntese, né, então foi Jorge de Lima, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Dalto Trevisan, então me encontrei com essa turma toda ainda adolescente. Então, eu era muito inquieta, né? Eu aparecia assim na minha cabeça um monte de histórias, eu disse, mas meu Deus, o que é isso? Eu não sabia que já era a poesia batendo na porta, né? Para que eu desse novos significados, ressignificar as coisas. Então, isso resumindo, o meu primeiro contato com a poesia realmente foi com o fazer dos meus pais, né, que depois veio as tendências, né, linguísticas, estéticas, e que tem esse poema aqui, ele bem exemplifica isso que eu estou dizendo, sobretudo no final, quando ele diz assim, não sei versar para a realeza, gosto mesmo é de rimar com os vassalos, sentar-me com palavras que se arrastam pelo chão, que caminham de pés descalços, que reside nos guetos, que grita nas entrelinhas, que ficam subtendidas. A minha palavra é de coisa vivida. Então, isso que você percebeu na minha produção, essa sinestesia,
essa coisa material concreta, realmente, eu costumo dizer que a minha palavra é de coisa vivida. Então, tem muito do que eu vivi, não é só aquela questão metafórica, não. Né? Não é só eu ver uma imagem aqui, porque você sabe que a poesia, ela nasce, como até o próprio Ferreira Goulart diz, ela nasce do espanto. Ela pode nascer de uma imagem, um som, uma conversa, mas a minha produção toda, ela perpassa justamente por essa coisa vivida, inclusive as coisas sentidas, as angústias que esse meu segundo livro, Amanhã Será uma Flor Insana, ele já passa mais por essas coisas mais filosóficas, mais de sentimentos, mais Já tem um confessional. refinamento, né? É, isso. Mas é muito bom, na verdade, porque assim a gente, tanto a gente que é leitor no geral, quanto os pesquisadores e futuras gerações que virão, poderão perceber esse trajeto, né? Essa forma como se deu lá das suas primeiras publicações no Facebook, que eu suponho que ainda estejam lá, até um refinamento, eu não vou dizer refinamento da palavra, mas um refinamento filosófico, porque a gente vai crescendo, a gente vai vivenciando outras coisas, vai conhecendo outros poetas, outros artistas, e a gente acaba trazendo isso de fato para a nossa palavra, não é? Geu, só para fechar essa parte aqui do Palafitas, porque é interessante que eu acredito que o outro falar da gente tem até mais respaldo, porque a gente às vezes pode parecer suspeito de estar falando de si próprio. O pesquisador, escritor, professor Antônio Ailton, ele fez um trabalho acadêmico agora recentemente, um estudo um pouco da minha poesia, da dele de Carvalho Júnior, nessa questão telúrica, né? Então, ela foi esse trabalho foi apresentado no Congresso Internacional de Letras, no 4º Congresso Internacional de Letras, no campus da UFMA de Bacabal, né? Então, numa parte desse trabalho, ele diz assim, Luísa constrói, no mais das vezes, numa poética voltada para a terra, ou naquilo que sua poética detém em seu chão de labor e luta, o horizonte de um cultivo ético identitário, acentuando na sua prática estética, uma prática política dentro daquela distribuição que Jacques Rancière chamou de pastilha do sensível. Desse modo é que aprendemos em sua poesia as problemáticas da terra, o engajamento contra o latifúndio, a apropriação da terra e sua ergometria, o cultivo, a agricultura, o trabalho e suas ferramentas. Essa é matéria experiencial que encontramos com abundância tanto em Palafitas como em Amanhã Serei uma Flor Insana. Então, esse é o pesquisador que está dizendo, né? E eu atesto que ele acertou, porque é bem isso mesmo. Às vezes, é como você mesmo falou, às vezes o outro ele vê de fora. Vamos começar por essa premissa. O outro ele sempre vê de fora. Então, é como o Tolkien falou uma vez em um dos seus livros. Às vezes nem o artista consegue ver o seu quadro inteiro. O próprio artista não consegue ver o seu quadro inteiro. Mas sim, voltando aqui sobre as premiações, né? Eu vi aqui que você recebeu muitos prêmios. Isso é muito bom, na verdade. Ah, entre eles, inclusive, os prêmios relacionados ao Rio de Janeiro também, que foram, nossa, deve ser incrível. Mas me fala um pouco sobre essas premiações, como se deu, como foi a indicação e tudo mais. A gente precisa saber disso. O Palafitas, eu ganhei 2 prêmios com ele. O primeiro foi no concurso aqui de Teresina, que comemorava-se 100 anos da Academia Piauiense de Letras, concurso H. né? E ganhei também o concurso da UBE do Rio de Janeiro, que é pela União
Brasileira de Escritores, né? Este foi o meu primeiro livro, e eu já tive a grata satisfação de já vir com essa qualidade, né? Porque, além da qualidade dos leitores, que é muito importante, aliás, importantíssimo, né? Porque o leitor tem aquela questão do sentir, né? De se emocionar, de se tocar. E no que concerne aos prêmios, já é mais uma coisa mais técnica, né? Então, eu fiquei muito feliz. Depois nós tivemos o Prêmio Destaque Nordeste em Pernambuco também, né? Eles analisam o currículo da pessoa, a produção, a obra, e e eles dão esse prêmio. E eu tive a satisfação de ser contemplada com esse Prêmio Destaque Nordeste na, na categoria Poesia, ao lado de muitos outros, né? Muitos outros autores e autoras. Eles premiavam não só literatura, mas como medicina, enfim, uma série de categorias. E também venci no prêmio também pela UBE, com o meu último livro publicado. O último não, né? Que vem outro aí. O mais recente, que é este aqui, Pequeno Ensaio Amoroso. Ele ganhou na categoria inédita, né? Então ele ganhou menção honrosa e já veio com um selinho aqui, de premiado pela UBE. E o Amanhã Serei uma Flor Insana também está inscrito por este mesmo prêmio, que é o segundo maior prêmio literário do Brasil, né? É pela Academia Brasileira de Letras também. Então eu fico muito feliz por esse alcance que a minha produção vem tendo, o feedback. Sempre quando eu estou, principalmente nas escolas, eu sinto entusiasmo, e isso nos dá força para que a gente continue, porque nós precisamos mesmo nos abraçar com aquilo que nos dá o símbolo de humanidade, nos dá o código de humanidade. Então a arte, a música, a poesia, a pintura, ela desperta em nós ainda, ela ainda diz, olha, vocês sentem, vocês são capazes de se emocionar. Então, além dessas premiações, eu tenho a grata satisfação de ter esse feedback dos leitores, dos amigos. E eu vou dizer aqui a história desse livro, se você me permite. Por favor, por favor. Este livro, ele é dedicado à minha mãe, em memória da minha mãe. E aí aparece mais uma vez essa extrema devoção que eu tive pelos meus pais, né? Claro que eu não sou a única filha a ter assim, mas eu digo nessa construção de sensibilidade, de admiração mesmo pelo homem do campo, pela mulher quebradeira de coco, né, pela luta, pela resistência. E este livro, ele foi escrito, eu comecei a escrever ele em uma situação e terminei ele escrito finalizei em outra situação, que ela já estava hospitalizada já em seus últimos dias. Então, a maior parte de poemas desse livro foi escrita em uma enfermaria ao lado dela, e foi aí que eu senti o poder, eu digo até assim, curativo da poesia. Que a poesia, sobretudo na feitura desse livro, ela é como se fosse o meu escafandro, como se fosse me desengasgasse, como se fosse o meu respirar, né? O que me permitia respirar dentro daquele ambiente triste de uma enfermaria, de um hospital. E eu vou ler um dos poemas deles aqui, que é Bálsamo e Ferida, né? Que diz assim: como esquecer o abraço que acolhia os meus destroços, estancando o sangue, germinando em minha pele? Como esquecer tuas mãos calejadas de quietude,
feito bálsamo, sacralizando as cicatrizes em meu peito. Volta e ensina-me a terna oração de toda ferida. E tem um outro poema aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, que é onde eu digo que este livro, como eu falei, é como se ele fosse o meu oxigênio, né? Então, eu estava assim, bem ruim, digamos assim, né? E eu disse assim, no poema: você não sabe o que se passa aqui dentro. O mistério atraindo o infalível mastírio. Não queira saber o que se passa aqui dentro. É bem maior que a estrada para o interminável delírio. Os brejos, as ladeiras já não são os mesmos. Só o sertão e o homem. A gente consegue sentir, não é? Essa perspectiva saudosista que tu tens sobre, não vou dizer sobre passado, mas usar uma palavra um pouco mais refinada, lembranças, não é? Isso. Sobre essas coisas que realmente fazem parte da gente, fazem parte desse nosso processo evolutivo. Isso é muito bom. Esses dois últimos poemas que tu leu para mim, eu fiquei emocionado. Não vou mentir, fiquei emocionado. E esse é o papel da poesia. É justamente tocar em lugares nas pessoas que normalmente a gente não se deixa tocar, sabe? É justamente o lado sentimental, o lado espiritual. Sei lá, depende muito da sua visão filosófica e religiosa. Mas a poesia tem esse poder. E a tua poesia, diga-se de passagem, é muito boa, porque ela vai diretamente em uns pontos, principalmente por se tratar de lembranças, que acabam sendo muito emocionantes até. E isso é perfeito, isso é perfeito. Agora faz todo sentido os prêmios que você recebeu, faz todo sentido. Gentileza sua, muito obrigada. Imagina, sendo sincero. Então, Aleca, olha, eu vejo a poesia assim. A gente falava de liberdade aqui, né? O mundo contemporâneo, a poesia, a produção contemporânea, ela já não nos exige tanta forma, tanta refinamento, né? Dá-se essa liberdade. E eu não estou aqui me pondo como poeta maior ou melhor do que outros por aí. Eu só acho que a poesia ela precisa ter isso, esta maneira de te tocar. A poesia ela precisa ter a poeticidade, ela precisa ter a coisa estética que te toque, que te emocione, porque diante dessa liberdade, dessa fragmentação do mundo contemporâneo, há muitos equívocos. Então, se eu tenho a liberdade de criação, eu vou deixar colocar essa criação assim como sem nada, sem imagens, sem poeticidade nenhuma, só porque dizer, não, aqui é poesia contemporânea. Não, a poesia, ela precisa ter qualquer elemento que te emocione. Então, quando alguém, como você disse aí agora, que se emociona, que se tocou, para mim, eu já fico mais segura que eu estou no caminho certo, né? Que eu estou realmente dentro do que eu possa chamar do que seja realmente, eu não digo missão, nem função, dentro dos atributos da poesia. Então, falando agora nas águas, eu trouxe aqui para Amanhã Serei uma Flor Insana o poema Ponte, né? Que ele diz assim: agora reconheço meus igarapés, cada olho d'água, cada nascente, cada foz, onde finquei os meus anzóis. Sigo os peixes na correnteza construindo asas. Aprendi a flutuar na superfície do que me afoga.
mas permaneço inquieta, submersa, arquitetando pontes sobre outros rios. Então, eu quero continuar arquitetando essas pontes sobre esses rios poéticos da existência. Extremamente metafórico, extremamente metafórico. Eu estou aqui com um cisco no olho, mas é porque tá caindo aqui. Obrigada, Gil, muito obrigada. No momento que você fala sobre isso, e mais uma vez torna a dizer sobre esse processo de lembranças que as tuas poesias trazem, a gente acaba lembrando de coisas que a gente mesmo viveu. Eu mesmo, aqui no fundo do quintal daqui da minha casa, tem um riacho e tudo mais que, nossa, ele era tão vivo, sabe? Ele era, tinha as lavadeiras de roupa, elas iam para lá, batiam as suas roupas na pedra e tudo mais, e a gente conseguia pescar ainda e tudo. E ver-se no que se transformou. Acabou que a poluição chegou, a civilização chegou, então, infelizmente, para além do sentido poético, existe o lado bom, mas também existe os lados ruins das pessoas, né? E eu falo em relação ao ambiente dessa vez. Mas ainda sobre o teu processo criativo, ainda sobre a forma como tu tem trazido os poemas, são poemas que não tem o que se dizer. Como eu falei, merecido os títulos e os prêmios. Não sei porque não ganhou um jabuti ainda, mas tudo bem. Vamos chegar lá. Mas sim, uma das coisas também que me intrigou... Oi, pois não. Sim, estou dizendo, eu estou criando já um jabutizinho aqui em casa. Boa. A pessoa pega assim no ar e já faz as piadas. É bom de trabalhar com gente das letras. Mas sim, ainda sobre esse último poema, a gente consegue perceber também essa mistura, não é, entre o que realmente é real, entre o que realmente você viveu e entre essa metalinguagem que existe sobre as façanhas que a gente vive no dia a dia, não é? Eu não sei, e isso não tem escrito em lugar nenhum, na verdade. Tem até aqui na página do Geleia Total, que foi uma bela biografia, cheia de detalhes, inclusive, não tantos detalhes assim, como é o nome dele? Do Alisson Carvalho, que foi publicada no dia 25 de novembro de 2020. Isso. Muitos pontos interessantes sobre a tua carreira, né? Sobre uma breve biografia, de fato, sobre os prêmios, sobre a influência mesmo do teu irmão, sobre a infância complicada, a infância difícil, como a de todos nós brasileiros e que fazem parte de minorias, infelizmente, porque a gente ainda vive num país que não se importa com as minorias de forma alguma. E a gente, enquanto artista, a gente entende que até o artista é uma minoria dentro desse Brasil, que um dia vai mudar de novo. Tenho certeza que vai, espero que vai. Mas a gente ainda deixa algumas lacunas em relação a isso, porque tem partes que são tocantes, como, por exemplo, sei lá, frequentar uma escola pública, não ter tanto acesso a livros mais variados e tudo mais. Ah, Mesmo hoje em dia, ainda tem pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso aos livros digitais, o que acaba sendo muito complexo. E eu não estou puxando bola do capitalismo, só queria realmente deixar claro que seria muito bom se todas as outras pessoas que não têm acesso, as pessoas que têm essa sensibilidade, as pessoas nordestinas, principalmente as nordestinas, as nortistas, as pessoas que vivem nessas zonas mais distantes da civilização, de fato, e quando eu falo civilização, eu estou falando da internet, estou falando dos grandes prédios, das grandes construções e tudo mais. Se essas pessoas tivessem acesso a todo esse material poético, e agora eu vou usar o poético no sentido aristotélico mesmo, se todas as pessoas tivessem esse acesso poético, essas pessoas se emocionariam tanto quanto a gente se emociona ao ler tanto os teus poemas quanto os poemas do Drummond, que fala sobre o mundo, que fala sobre essas desventuras que a gente vive, como a própria Lispector, com os seus muitos eus. Sei lá, são tantas coisas pequenas, são tantas coisas singelas que a gente deixa passar, que eu penso que o mundo seria muito melhor se a poesia conseguisse chegar em todos os cantos
possíveis, principalmente do nosso Brasil, eu acho que o mundo seria um pouquinho melhor. Você não concorda? Concordo, sim. Inclusive, você falou da questão de Brasil, nós vivemos um caos, né, social, religioso, e precisamos mudar. Há que se mudar. A arte, ela tem vindo à frente das grandes transformações, né? E eu acho que a gente ainda não sucumbiu por conta disso, por conta de se lidar com o simbólico, com o sensível, né? Olha, como está aí, você leu aí no site da Geleia Total, um site respeitadíssimo, né, que sempre difunde a cultura aqui no Piauí e no Brasil. Nós tivemos mesmo uma vida bem difícil, bem simples, eu diria, mas que isso, eu tenho orgulho de falar disso, não como uma maneira de dizer que eu seja diferente de todas, ou que isso ou uma maneira de me colocar como vítima, ela venceu, a coitada disso. Não, não é isso não. Eu falo isso na questão de ter me dado as ferramentas para lutar, para entender a luta, para estar ao lado dos que eles chamam de minorias, né? Então, quando eu falo, até mesmo no Palafita, que eu não sei versar para a realeza, é porque eu quero mesmo que minha poesia atinja a base mesmo, lá na pirâmide, os que chamam de excluídos, né? Inclusive, no Palafitas, tem um poema que diz assim, que fala muito dessa questão da resistência, do povo que eles dizem que não tem mais nada. E é isso que eu quero na minha poesia, e foram esses as ferramentas que eu vi nos meus pais e que posso dizer que está perpassando e perpassa a minha obra. Então ele diz assim: vai meu poema natimorto, ainda que lhe arranque as vestes e o seu cordão umbilical, não se entregue. Fale dos homens vazios, do silêncio dos injustiçados, do grito dos excluídos, das fomes dos desvalidos. Leve consigo a fé dos que professam o amor, dos que lutam bravamente e resistem aos infortúnios. Vai, natimorto, ressuscite, grite, prossiga. É lá onde não temos coragem de ir que encontramos a força para tocar o barco, a valsa, o burro. Vai, meu poema, porque é nos ombros que a palavra trepa. A gente consegue perceber, né, essa visão marxista que você tem sobre as classes. Isso é maravilhoso. Sim. Não seria menos de uma pessoa tão intelectual. Nem Mas assim, tanto. mas sim, Luísa, você se Oi. sentiu confortável, deu tudo certo. Foi ótimo. Muito Mas eu bom. vou deixar você fazer suas considerações, aí a gente faz as considerações finais, tá bom? Tá. Eu só reiterando que é um prazer e uma honra estar aqui, porque, salvo engano, não sei se foi Antônio Cândido que falou, que nós somos a palavra, né? E que esta palavra possa alcançar, e principalmente a palavra poética, que ela possa alcançar a maioria das pessoas, que ela possa tocar e que ela possa ser também um instrumento de transformação. Eu sou muito grata ao universo, né, por ter me dado esta possibilidade de trabalhar com o simbólico. Então, eu agradeço a todos, agradeço aos organizadores desta feira, né? Agradeço a você, simpático e gentil. E também não posso deixar de falar
da nossa profunda dor que o poeta caxiense Carvalho Júnior deixou essa lacuna, mas sabemos que a palavra dele está viva e é ela que vamos professar por aí também, né? E eu deixo este poema nascente, que diz assim: não é na cena de Almodóvar que habito, estou no intervalo do que brota neste exílio de rotas e precipícios. A fome, os pés, a seca nos olhos, o sol recheado nas mãos, a fé no piso milenar da terra, do risco, do cisco, da lavoura, da folha, de toda a agonia, brota a minha poesia. Muito obrigado pela oportunidade, foi muito bom, e que esta feira possa ter vida longa, né? E que alcance muitos corações. Sem dúvida, sem dúvida. Pois bem, gente, essa é a Luísa Cantanhede, uma grande poetisa com grandes prêmios, e agora vocês podem ver o porquê desses grandes prêmios. Vocês podem voltar depois e rever e reler os poemas. Suponho que os poemas dela estejam disponíveis na internet, então está acessível, não é? Sim, vocês podem encontrá-los no site da própria editora Penalux e pode adquirir comigo, eu ainda tenho alguns exemplares. É só procurar aí Luísa Cantanhede no Instagram, é @Luísa_Cantanhede. Então, vocês me encontram por aí. Perfeito. Com os contatos já dispostos, mais uma vez agradecer imensamente ao Flict por sempre proporcionar que o sentimento poético e pessoas como a Luísa possam fazer parte desse momento de interação, desse momento de descontração, porque para além do que já está pronto, existe todo um processo. E quando a gente nasce dessas raízes, desses ambientes em que a gente não é visto pela sociedade, falo no sentido econômico e no sentido político, e quando a gente vai crescendo e trazendo essas perspectivas da nossa terra, das nossas raízes de fato, para tudo aquilo que a gente escreve, e agora eu falo enquanto poeta também, enquanto escritor, no momento que a gente faz tudo isso, a gente vai contra tudo aquilo que nos é imposto desde o nosso nascimento. E eu falo isso enquanto minoria. No momento em que você pega um livro, no momento em que você ouve uma música de determinado contexto social, seja Tropicália, seja uma música mais recente, mas consegue perceber que existem as classes, que existem os momentos, e que cada uma dessas classes elas trabalham e vivem de formas diferentes, você consegue perceber que a poesia está presente em todos os lugares. A Luísa, ela trouxe isso para a gente hoje, ela trouxe vários trechos e vários poemas que realmente me deixaram muito emocionado. E, mais uma vez, agradecer imensamente por ela ter aceitado esse convite, agradecer a Franci Geuda e toda a equipe da Flict por ter me convidado para mediar, que foi incrível. Ela me chamou de gentil e simpático, mas ela que foi gentil e simpática o tempo todo. Meu objetivo era só deixar ela confortável.